Olá pessoal, como vão vocês? Eu me chamo Exu Laionan e estou voltando para cumprir a promessa que eu fiz no último vídeo. Estava falando a respeito da Sexta-feira Santa e hoje eu quero falar com vocês a respeito das conveniências do candomblé. Será que eu posso iniciar minha esposa? Será que eu posso iniciar meu filho? Você que é Ialorixá? Será que você pode iniciar seu marido, seu filho? Mas antes de explicar isso, e esse vídeo é um pouco polêmico e muito rico em informações, eu decidi que eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito grande, nem tão cansativo para você que quer buscar essa informação. Mas eu acredito que devido como a informação vai ser passada, vai ser mais simples de que vocês entendam esse vídeo que é quase um documentário. Mas para que você entenda todas as justificativas e todas as perguntas que eu vou fazer aqui nesse vídeo, se faz necessário que eu conte primeiro a história para vocês, como foi que o candomblé surgiu aqui. Não foi simplesmente caiu alguém de paraquedas e pam, criou o candomblé no Brasil. Até porque o nome candomblé só existe aqui. Eu vou aqui e volto já, é logo depois da nossa vinheta. Vamos dar início então ao nosso vídeo. Eu vou pedir para vocês que, se vocês já acompanham aqui o canal, dê logo o seu like. Se no final do vídeo vocês não gostarem, também pode dar o não gostei e coloca aí embaixo o motivo do qual você não gostou desse vídeo, porque só incentiva que a gente estude um pouco mais, busque mais informação. Vamos lá para o que interessa. No vídeo passado eu tinha comentado se eu poderia iniciar minha esposa ou meu filho, se um Ialorixá pode iniciar o marido ou o próprio filho. Mas antes de eu falar disso, eu quero voltar lá atrás, lá no século III, meado do século III para o século IV, e eu estou falando aqui antes de Cristo. Vamos falar então do Oriente Médio, de onde tudo surgiu, por incrível que pareça. Nós cultuamos orixás que são de origens africanas, mas nem tudo foi tão simples como o candomblé prega. O candomblé dificilmente vai citar o nome do qual eu vou falar agora para vocês, que se trata do rei Lamurudu, que viveu em Meca por muito tempo e teve um filho chamado Odudua. Talvez você já tenha ouvido falar que alguém deve ter dito: uma qualidade de Oxalá Oduduia. Foi assim que eu conheci. Mas a gente está falando de Odudua que nada tem a ver com Oxalá, se a gente for explicar as claras. Odudua, filho do rei Lamurudu, saiu de Meca junto com mais 12 irmãos e cada um foi para uma direção diferente. Odudua é pai de Oxerê-Mabô, mais conhecido como Oxalá dentro do candomblé, por um título, ou por Obalufon ou Obatalá, que é a mesma pessoa para o mesmo título. Chegando na cidade de Ifé, Odudua tem 2 filhos, um deles é Ogum, outro filho chamado Oxerê-Mabô. Ele vai destronar o primeiro Obatalá, que está na cidade de Ifé, e vai assumir como o rei. Há uma diferença da epiderme de Odudua, que ele não é negro, ele tem uma epiderme diferente, porque ele é de uma etnia diferente, ele é muçulmano. Isso causa um certo espanto aos negros da cidade. Vamos levar em conta que na cidade de Ifé é uma cidade alta, então não há presença de muito pigmento de cor nas árvores. Então todo mundo veste branco, daí da onde nasce o nome Obalufã, ou Obalufon, o rei do povo de branco, ou Obatalá, o senhor do povo de branco. Então Odudua, ele assume aquela cidade e ele vai fazer uma grande expansão dessa cidade. E aí existe também uma outra etnia chamada de Hausás, que é uma mistura entre os negros da África e os muçulmanos, que o nome na verdade não deveria ser, nem ser chamado desse tipo, porque na verdade são pessoas que são do Oriente Médio, e o profeta Mohammed nem é nascido ainda, que ele vai criar o conceito muçulmano. Daí porque que a gente usa bata e outros costumes que o candomblé absorveu, quando na verdade tudo isso está lá na África, o que a gente vai chamar de religião tradicional iorubá. Sendo essa a religião tradicional iorubá, a gente tem princípios óbvios que vão orientar
o candomblé que a gente conhece, não vou nem dizer hoje, mas o candomblé de ontem. O candomblé de ontem, na sua grande maioria, alguns preceitos eram seguidos. Como, por exemplo, as pessoas vão dizer que no candomblé não existe uma Bíblia, mas existem os mandamentos de Fá, sendo que esses primeiros 16 mandamentos vão ser muito óbvios, sendo eles, o Aô não diz o que não sabe. A palavra Aô é aquele que guarda o segredo. Tendo como segundo, e vai ter outras ramificações dentro desses provérbios, se é que a gente pode chamar assim. Então, a segunda vai ser: o Aô não faz cerimônia da qual ele não conhece. Ou seja, se o sacerdote, ou vulgarmente falando de uma forma pejorativa, pai de santo, vai fazer uma coisa que ele não conhece, uma iniciação da qual ele não passou, da qual ele não viveu, isso é errado. E eu estou falando tudo isso para justificar a segunda parte do vídeo, as invencionices que criaram no candomblé. Então vamos lá na terceira. A terceira vai dizer o seguinte: Aô não encaminha a pessoa por caminhos falsos. Ou seja, você me procura para fazer uma consulta, você precisa de um simples ebó e eu vou passar um balaio junino para você. Eu vou passar até carne para fazer churrasco, carvão, cerveja, para você comprar, se isso não faz parte do seu ebó. Vamos para a quarta então. Na quarta lei de Ifá, na quarta recomendação de Ifá, ele vai dizer que o Aô não deve mentir. Será que as pessoas que você consulta falam sempre a verdade para você? O Aô não deve fingir ser sábio se ele não é. Não tem o conhecimento, não sabe jogar o Peleifá, não sabe o que é Odu e está falando de Odu. É o que mais a gente vê por aí. A pessoa não tem iniciação no culto a Ifá, ela não é da tradição, mas ela está falando de Odu, seguindo o livro de Agenor Miranda, que trocou toda a sequência de Odu. O professor Agenor Miranda, eu conheci ele em vida, ele faleceu em 2004, tive o prazer de conhecê-lo, mas foi uma pessoa que promoveu o maior desserviço dentro da religião, lançando o livro Caminhos de Odu, colocando a sequência imutável de Odu na sequência do candomblé que a Bahia faz, sendo de Exu até Oxalá, promovendo assim um grande desserviço e falta de informação, transformando pseudos pais de santo em pessoas que prejudicaram a vida de muita gente. Vamos dar continuidade então. O Aô não deve fingir ser sábio, se ele não é. O Aô deve ser humilde e não ser egoísta. O Aô não deve ser mau caráter. O Aô não deve romper os seus euós, as suas proibições, porque vai prejudicar ele e as outras pessoas que estão ao redor. O Aô não deve contar os segredos. O Aô deve manter todos os seus objetos limpos e ter boa aparência. O Aô deve respeitar os mais velhos e mais sábios. O Aô não pode fazer magia para quem não pode se defender. O Aô precisa respeitar as pessoas que são menos sábias do que ele. O Aô respeita um outro Aô. O Aô não revela segredos, como eu já falei. E o Aô não pode mentir para o seu próprio irmão, que também é um Aô. Isso é dos segmentos que Ifá deixou para os sacerdotes seguir. Ou seja, o Aô não deve contar mentira, o Aô não deve se corromper, o Aô deve respeitar as leis morais do local aonde ele se encontra. Leis morais. Isso se chama de Iwó, se chama de caráter, de doutrina. Agora a gente vai começar a falar dos costumes que se ocasionaram dentro do candomblé. E agora a gente vai falar do século XIV, exatamente em 1539, quando se tem o primeiro efeito da diáspora africana vinda para o Brasil. E o que é a diáspora? É quando os negros são presos em todas as suas etnias
e são mandados para o Brasil para serem escravizados. Vamos deixar bem claro aqui, já existia escravidão em todas as nações, desde a Mesopotâmia, no Oriente Médio, em Roma, dentre outras cidades mais antigas, países mais antigos. Isso é fato histórico, eu não estou inventando nada, eu não estou criando nada. Quando eu cheguei, isso já estava aí. Eu só tive o trabalho de me informar, de ler, para trazer essa informação. O fato de eu ser um sacerdote não quer dizer que eu tenho que conhecer só da minha religiosidade. Isso me obriga a conhecer da religiosidade de outras pessoas, até porque, quando argumentarem alguma coisa contra o meu credo e a minha crença, eu sei como parafrasear e argumentar. O candomblé é para pessoas inteligentes. E quando eu digo inteligente, eu não estou me referindo ao sacerdote que foi na faculdade, que alisou o banco do saber. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que conhecem sua causa e seu efeito. Aquelas senhoras antigas do recôncavo da Bahia, que não tinham escolaridade, mas tinham cultura e conhecimento. É desse tipo de sacerdócio que eu estou falando. É quando você que é sacerdote, que é um ser espiritual, e quando você tem consciência disso, quando você primeiro respeita o seu sacerdócio, para depois pensar na sua inclinação sexual, na sua orientação sexual. E vocês estão entendendo o que é que eu estou falando, sim. Agora vamos para a explicação mais óbvia. Quando a diáspora acontece, e eu vou dividir essa tela aqui agora em 3 pedaços, na vertical. O lado direito, o lado do meio e o lado esquerdo. Desse lado, eu vou estar falando dos povos da antiga cidade de Oió, cidade império que controlou muita coisa. Aqui no meio, eu vou estar falando do Benin, que por sua vez foi esmagada pelo povo de Oió, e que por sua vez esmagou o povo do meu lado esquerdo, e eu estou falando do povo banto, que sofreu muito. Uma sofreu interferência cultural da outra. O mais forte empurrava o mais fraco a absorver a ideia que ele tinha. Acontece a diáspora em 1539, século XIV, onde tem os primeiros relatos do tráfico escravagista para o Brasil. E o que é que isso acontece? Desse tráfico escravagista vai vir povo do Benin, povo do Quito, povo de Angola, tudo misturado. E esse primeiro relato revela que foi em Pernambuco a primeira leva de escravos que chegou ao Brasil. E em Pernambuco também chegou babalaôs e anifás, chegaram aqui e implantaram as religiosidades. E obviamente, se você está numa senzala que tem mais gente de Oió, obviamente a cultura de Oió irá imperar. Só que de tanta miscigenação, esse caldeirão fervendo, vamos assumir vários cultos de orixá aqui no Brasil. Quem era preso da tribo de Ogum, quem foi preso e era da tribo de Ossan, quem foi preso e era da tribo de Odé. E agora a gente já está falando do século XIV. A informação não é mais a informação que era no século IV. As coisas estão um pouco mais evoluídas. E o culto começa a se miscigenar. E nesse culto começa a se adaptar processos portugueses também dentro da religião. Prova disso é, irmão, sua bênção, meu pai me abençoe, você dá a mão para uma pessoa beijar sua mãe, você trocar a bênção beijando na mão. Isso é costume de padre. Religião que veio de Portugal. As mulheres usaram anágua nos barracões. Isso era costume da Casa Branca. As portuguesas usavam anágua para ficar com a saia cheia. Isso é o costume de português. A bênção que a gente toma, beijando um na mão do outro, é costume de português. Que quando o padre chegava, se beijava a mão do padre. Ele falava, Deus abençoe. E a gente usa, meu pai lhe abençoe. Até então, nós temos um formato religioso que vai pregar quase tudo que eu disse. O mais novo respeita ao mais velho. O mais novo não faz funções das quais ele não conhece. Ou seja, não vai tirar ebó que ele não conhece, não vai inventar música que não tem, não vai criar situações onde não existe. E a gente está falando aqui do Candomblé Roots, a gente está falando aqui da religião de raiz, que eu não vou nem chamar nesse momento agora
de candomblé, porque ainda se trata da religião tradicional iorubá. O tempo vai passando e a necessidade do culto ao orixá vai crescendo. Então, pequenos furtos começam a acontecer na Casa Branca. Pequenas louças, pequenas gamelas, tudo em tamanho pequeno. Quem teve a oportunidade de conhecer casas antigas vai perceber que o Ibá do Santo, ele é minúsculo, ele é muito pequeno. E por que isso? Para que fosse de fácil transporte, para que fosse de fácil percepção quando aquele material fosse furtado e que fosse simples de esconder dentro da senzala. Motivo óbvio. Dito isso, as negras vão chegando no Brasil, e eu estou me referindo às princesas Iadetá, Yarnassô e Acalá. Elas vêm para a Bahia e vão fazer as casas de candomblé, onde outros negros vão se juntar para comprar a euforia de cada uma delas para ser uma escrava liberta. Elas vão se tornar as primeiras precursoras das religiosidades aqui no Brasil, na Bahia. Daí vai nascer o costume do uso do azeite doce no culto para orixá, que no candomblé, na tradição, ele é inexistente. E vai nascer outras coisas, outros costumes. E aí a gente parte para a parte principal, que são as invencionices do candomblé. Fica aguardando aí que no próximo vídeo a gente vai começar a ser muito polêmico. Ara o bebê tiriri lona, Exu tiriri, ara o bebê tiriri lona, Exu tiriri.